Instituto Federal Sertão Pernambucano. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e científicos. O vídeo mostra a colaboração dos colegas em relação à temática em estudo. Trazem nas suas falas pontos cruciais no que diz respeito à linguagem, que para Vygotsky não é apenas um meio de comunicação, mas também como uma ferramenta que transforma os processos mentais ao longo do seu desenvolvimento. Olá, me chamo Socorro, sou professora de educação infantil aqui na minha cidade de Sobradinho, Bahia. Estou trajando blusa rosa, tenho os cabelos longos, liso, nas cores castanha escuro. Estou usando óculos nas cores branca com dourado. Meu sinal em Libra é arrastar o cabelo para a direita. Vou falar um pouco sobre pensamento e linguagem na concepção de Vygotsky. Para Vygotsky, o pensamento e a linguagem têm funções psíquicas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo de formas interdependentes, mas em alguns momentos elas se encontram, elas têm origens genéticas em trajetórias diferentes. Existe uma fase da linguagem que é a pré-intelectual e existe a fase do pensamento que é o pré-linguístico. Mas a fala se dá no campo social, advindo da interação entre sujeito e o mundo. Entre a linguagem pré-intelectual, destacamos a fala exterior, que tem função de comunicação, de expressão, e é a imagem que a criança constrói, é a forma como a criança pensa o mundo. Que essa linguagem exterior, quando o bebê, a criança usa o choro e os balbúcios para se comunicar com a mãe. Ela pensa pela sensação, é a linguagem antes do pensamento. Na fala egocêntrica, que tem função de guiar a ação, a criança exerce função da linguagem, da fala em voz alta, mas não tem intenção de comunicar, ela está se descobrindo. Na fala interna, ela tem a função de guiar o pensamento. É uma fala silenciosa voltada para o pensamento. Como exemplo, eu trouxe essa imagem onde essa criança está interagindo com brinquedos lógicos. Ao interagir, ela está aí manuseando, nomeando cores, tamanhos, formas, espessuras. Ela está desenvolvendo seus primeiros conceitos lógicos matemáticos através do brincar. Então, no brincar, a criança ela está construindo os seus significados. Como diz Vygotsky, que ela está passando pelo processo de interiorização, onde a linguagem e o pensamento estão no social. Então, ela está internalizando esse brinquedo por meio de interação. Ao fazer isso, ela está se descobrindo, se construindo. Olá pessoal, meu nome é Márcio Amorim, estou professor nível médio técnico na rede estadual de ensino da Paraíba, na cidade de Juazeirinho. Sou um homem branco, de estatura mediana, cabelos pretos, olhos pretos, uso barba, uso um óculos na cor verde, estou trajando uma camisa na cor rosa, meu sinal em libras é o M deitado na altura do pescoço. Os processos psicológicos superiores, segundo Vygotsky, são funções mentais complexas que se desenvolvem ao longo do tempo por meio de interação social
e o uso de ferramentas culturais, especialmente a linguagem. Diferentemente dos processos psicológicos elementares, que são a percepção, a memória involuntária, reflexos. Então, os superiores, eles envolvem mediação simbólica, consciência, interação e controle voluntário. Imaginemos agora, em uma sala de aula, uma professora realizando uma atividade de contação de história. Então, ela está lendo a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Então, ao longo da história, a criança vem e pergunta: professora, por que o lobo mau quer destruir a casa dos porquinhos? Então, a professora vai desenvolver uma resposta nesse processo de mediação. Então, ela pergunta: o que você faria, então, para os porquinhos se protegerem, para o lobo não entrar? Então, a criança vai pensar um pouco e ela vai dizer: eu faria uma casa de tijolos. Então, a professora vai elogiar, né, a participação do aluno e vai chamar as outras crianças para socializarem e comentarem sobre aquela resposta. E aí, acontece o processo de linguagem, além da comunicação baseada nos processos psicológicos superiores. Então, nesse processo, a criança usa a linguagem para refletir e expressar pensamentos. O professor, ele atua como mediador, estimulando a criança a elaborar hipóteses, imaginar soluções, argumentar, tá? E com o tempo, a criança começa a formular reflexões internamente. Então, com o passar do tempo, ele não precisa mais da presença do adulto, da presença do professor. Então, isso caracteriza o processo de internalização. Olá, eu me chamo Rita de Cássia, sou pedagoga, especialista em atendimento educacional especializado e trabalho diretamente com pessoas com deficiência aqui em minha cidade, em Remanso, Bahia. Sou parda, tenho cabelo castanho liso, uso óculos e estou trajando uma blusa branca. O meu sinal em Libras é a letra R tocando na minha face. E hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre linguagem e conceitos científicos na concepção de Vygotsky. A criança, ela traz de casa o conhecimento espontâneo e a escola transforma esse conhecimento em científico. Para Vygotsky, é na escola que a criança ela desenvolverá outro tipo de conhecimento. E dessa maneira, Vygotsky dividiu os conhecimentos em 2 grupos. Aqueles adquiridos da experiência pessoal, concreta, cotidiana e que são chamados de conceitos cotidianos ou espontâneos, em que são caracterizados por observações, manipulações e vivências diretas da criança com o seu meio. Exemplo, a criança ela sabe que o gelo ele é duro e gelado, porque é da vivência dela, porque ela toca nele, ao manipulá-lo, ela compreende isso. Já o outro conhecimento, que é o conhecimento científico, os conceitos científicos, eles são adquiridos na sala de aula e se relacionam não diretamente com aqueles acessíveis à observação ou manipulação imediata da criança. O papel da escola é transformar esses conhecimentos científicos, proporcionando à criança um conhecimento sistemático de algo que não está associado à sua vivência direta, principalmente na fase do seu amadurecimento. Quando a criança ela entende que o gelo ele é sólido porque a água muda de estado com a temperatura, esse conhecimento deixa de ser espontâneo do seu cotidiano para tornar-se um conhecimento científico. Segundo Vygotsky, é por meio da linguagem que o ser humano ele transforma ações simples em pensamentos complexos. Compreender o papel da linguagem e do pensamento é essencial para o campo educacional. Permite aos professores a identificar dificuldades de aprendizagem e planejar intervenções adequadas, obedecendo o ritmo e as necessidades individuais da criança, favorecendo assim uma educação inclusiva e equitativa.